Eu sou Emanuele Lira, pediatra, professora. Estou aqui para falar da Covid-19 em crianças. Como pediatra, a pergunta que mais me vem é essa: doutora, como seria essa doença numa criança? Eu sempre explico, muita coisa está aparecendo na mídia, as mães já estão sabendo que a doença não é comum em crianças, é mais comum em idosos, e que em crianças não chega a ser uma doença grave. Na verdade, a gente sabe pouco sobre isso. O que a gente sabe é que o coronavírus original, aquele vírus que está no Brasil há mais de 50 anos, ele é um vírus adulto. Ele é um vírus que dá resfriado comum em adultos. Ele não é um vírus infantil, não costuma ser um vírus infantil. Então, o que a gente sabe é que a gente nunca se preocupou na pediatria. Os vírus de criança são outros, sincicial respiratório, metapneumovírus, influenza. Esses aí a gente tem toda essa preocupação, inclusive vacina para influenza para menores de 5 anos, todo ano, né, por conta das mutações do vírus. Em relação ao coronavírus novo, esse que mutou de novo, a gente teve uma mutação em 2002, que a gente chamou esse vírus de SARS-CoV-1, e agora a gente está tendo o SARS-CoV-2, que é esse novo vírus, o vírus de 2019, e a virose dele, para não estar chamando com o nome de nenhum país, nenhuma nacionalidade, para não ter estigma, a OMS resolveu chamar de Covid-19. Covid-19 é o nome da virose. Então, por que a gente não sabe bem se tem muitos casos em crianças? A gente não costuma testar vírus em criança. Em criança, a gente costuma dizer, é vírus, vai para casa, dê muito líquido, não precisa de antibiótico. A preocupação, na verdade, geralmente dos pais é que seja uma infecção. Quando não é infecção, é vírus, a gente tranquiliza todo mundo. Em tempos de Covid-19, eu estou até brincando, dizendo que agora a bactéria está sendo um alívio, né? Quando eu examino uma criança que encontra o foco purulento na amígdala, ai que bom, pelo menos não é Covid-19. Então a gente sabe pouco sobre a doença. Se a gente sabe pouco sobre a doença, a gente não pode estar por aí dizendo que fique todo mundo tranquilo, que não vai ser nada. O que a gente sabe é que o maior estudo já feito com crianças mostrou que apenas 3 casos de crianças em 1391 foram a óbito, e os 3 eram crianças gravíssimas, uma delas com leucemia. Então não eram crianças comuns que pegaram o vírus e morreram, foram crianças com doença crônica grave. Muita gente pergunta, doutor, o meu filho tem rinite, ele é do grupo de risco? Meu filho tem sinusite, ele é do grupo de risco? Não, na verdade todo paciente de rinite, ele tem uma facilidade maior de pegar vírus, mas não necessariamente ele vai ficar grave ou morrer daquilo ali. Os asmáticos são diferentes. Os asmáticos são pacientes cujo brônquio já é muito reativo, aquele brônquio que já quer fechar por qualquer coisinha, uma poeira, um pelo de animal, pólen, qualquer coisa faz aquele brônquio querer fechar. É óbvio que um vírus que causa fibrose no pulmão, se você já tem um brônquio que não está legal, aí sim você pode ter um caso mais grave causado pela asma. Então os asmáticos, eles sim são um grupo de risco, mas em relação a outras alergias, não necessariamente. A Covid, ela se comporta como uma gripe comum. A maioria dos casos relata tosse, febre, dor na garganta, que quase toda gripe dá, quase toda criança sente, e muita gente por aí tá fazendo diagnóstico errado. Eu tô pegando muito caso de criança que teve piora de quadro viral por conta de antibiótico prescrito por alguém, ou um farmacêutico, ou clínico do postinho de saúde, vê a garganta vermelha, vê febre, aí diz, é garganta inflamada, usa antibiótico. E aí o que o antibiótico faz? Ele mata a flora, né, tanto a flora bucal como a flora da orofaringe, que era justamente o que estava ajudando a criança a tentar combater o vírus. E aí com isso a gente está tendo quadros virais mais severos, causados pelo uso de antibióticos. Outra coisa que a gente tá vendo muito comum é o uso de corticoide. Qualquer coisinha, doutor, ele começou a tossir, eu tô dando esse xarope. E aí quando eu vou ver o xarope, na verdade, não é xarope coisa nenhuma, é corticoide. É prednisolona, dexametasona, betametasona, enfim, várias marcas que eu não vou citar aqui, que as pessoas chamam de xarope, achando que é só uma coisinha que vai ajudar a combater uma tosse. Em relação à parte dos casos leves, a gente está orientando que todo mundo fique em casa. Caso leve é para tratar com sintomáticos, né? Lavagem nasal, paracetamol para dor. Se tem costume de usar algum descongestionante, já tem hábito de usar algum antialérgico para as síndromes gripais usuais daquela criança, pode usar, mas a gente não recomenda a procura do posto de saúde.
A criança vai sair de casa e termina até pegando, se não for a Covid, e pode ser que ela adquira no caminho ou na sala de espera daquele local. Em relação a sintomas graves, o que são sintomas graves? Ou a febre que persiste muito, né? A febre que passa 3, 4 dias e não baixa de forma alguma, ou a falta de ar. A falta de ar é o componente assim que mais determina gravidade, independente de ser criança ou adulto. A falta de ar é que é o pior. Então, se o paciente já for asmático e tem o costume de ter falta de ar, mesmo assim, em tempos de Covid, não arrisque. Melhor ir para o hospital, ser examinado e ver se é asma mesmo, se já é aquela asma normal dele, ou se a falta de ar é causada por um vírus invasivo. A gente não pode arriscar nessas épocas, né? Mas os casos moderados e graves, sim, tem que procurar o serviço de saúde. Não adianta muito ir com um caso leve. Tem gente fazendo confusão para ser atendido na porta de UPA, na porta de postinho, fazendo confusão em consultório. Eu quero ser atendido, eu faço questão de ser atendido. Vai ser atendido, mas o médico vai passar paracetamol e lavagem nasal com soro. Não é falta de atendimento. Você não vai ser falta de atendimento. Apenas você já sabe qual é a conduta dele. Se já sabe qual é a conduta, não tem lógica sair de casa com uma criança doente para chegar lá e ouvir que basta usar paracetamol e lavagem nasal, que para aquele quadro já está tudo bem. Toda virose, ela tem uma data para começar e uma data para terminar. O vírus, ele não morre com nenhum remédio que a gente use. Não é como bactéria que a gente usa um antibiótico e mata. O vírus, ele tem um tempo de duração. Então, se você, por exemplo, começa uma gripe hoje, se você tomar Decongex, Cimegripe, Multigripe, sei lá o que, você vai ter a mesma gripe de você não tomando. 7 dias de gripe, você vai ter as mesmas 7. Se o vírus quiser durar 3 dias, ele vai durar 3 dias. Não vai ser você tomar um descongestionante que vai fazer você ficar bom antes do tempo. Muitas mães têm esse costume de mandar mensagem: doutora, fulaninho ainda não melhorou. Eu não disse que ele ia melhorar, eu disse que ele ia tomar um medicamento para se sentir um pouco melhor. Então, assim, se você ia ter uma gripe horrorosa de 7 dias e ia se sentir péssimo, você vai se sentir menos péssimo se tomar os remédios. Mas você não vai simplesmente ficar bom porque tomou remédios. Você vai ficar bom quando o vírus acabar. No caso da Covid, a gente está orientando 14 dias, né, que é o tempo necessário para o vírus desaparecer da nasofaringe, da orofaringe, e não estar mais nas gotículas e você não ficar passando para as outras pessoas, né? E da mesma forma se proteger dos outros. Como é que a gente pega? Com a gotícula das outras pessoas entrando na nossa mucosa, principalmente na mucosa oral, nasal e nos olhos. Então tem que ter muito cuidado, não tá botando mão nos olhos. Criança tem muita mania de ficar pegando em objetos e botando a mão na boca, mão nos olhos, então tá lavando as mãos de criança o tempo inteiro. Criar os hábitos. Crianças a partir de 3 anos já são capazes de entender. Então é criar o medo do coronavírus, explicar o que é o coronavírus. Quanto mais a criança tiver aquele hábito de higiene por medo daquele vírus, melhor. Então não tem problema nenhum que explique a criança que é um vírus. Claro que ela não vai entender o que é doença ou gravidade, mas dá para explicar que tem um bicho e que esse bicho fica lá na mão e que tem que estar lavando sempre. Crianças abaixo de 3 anos é que são o grande problema. A gente tem que estar em cima o tempo inteiro, porque se deixar juntos, eles pegam a chupeta um do outro e colocam na boca. Então esses cuidados aí, as creches e escolas foram fechadas justamente para não haver essa troca, né, esse vai e vem do vírus entre uma casa e outra. Obviamente que todo mundo eventualmente vai ter pego essa virose, mas não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, nem todo mundo de forma grave. Dá para ser todo bem gradual, até a população inteira estar imunizada contra esse vírus e a gente vencer essa pandemia desse ano.